Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é imposição de mãos, bênção ou maldição? Prezado ouvinte, se você está assistindo este vídeo, é porque você está em busca da verdade. E é por isso que eu alerto você para que você não dê crédito a tudo o que você vê e tudo o que você ouve pela boca dos religiosos do sistema religioso. Eles fazem coisas que nem eles mesmos sabem o que estão fazendo. Isso porque eles não alcançaram ainda o entendimento do Evangelho da Graça. Hoje eu vou falar de algo que tem levado muita gente ao engano, que é imposição de mãos, uma prática da doutrina de Cristo. Porque tudo isso se passou. E Cristo, por intermédio do apóstolo Paulo, nos orienta a crescer, a buscar a perfeição, deixando todo o rudimento das doutrinas do passado para trás, pois a partir da cruz tudo se fez novo. Confira em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, o que diz. Vamos lá, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Versículo 3. E isso faremos, se Deus permitir. Saiba que o que acontece hoje é que o indivíduo vai numa igreja evangélica e vê um cenário propício para lucrar. Um sistema que é uma grande fonte de renda. Então o que eles fazem? Começa a participar e aprender como se faz aquele prosélito e depois sai dali para abrir a sua própria denominação do erro, chamando de igreja. E ali começa a praticar os rudimentos das doutrinas de Jesus, que na verdade era feito para se cumprir a lei de Moisés. Depois esses tais enganadores dizem que tem o poder em suas mãos e coloca as mãos sobre a cabeça das pessoas, dizendo que vai ajudar essas pessoas a mudar de vida. E sabemos que essa prática acabou. Eles querem fazer imposição de mãos, repassando o poder para as pessoas, dizendo que está transferindo para aquela pessoa também o Espírito Santo. E sabemos que essa prática acabou, ficou na cruz, porque Cristo aboliu a lei de Moisés e junto com ela todas as ordenanças da lei de Moisés. Confira em Atos 19, versículo 1, o que diz. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, versículo 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então perceba que as pessoas que estavam ali eram convertidas e tudo era novidade para eles, assim como também para Paulo. Eles estavam começando a aprender a andar. Era como criança que a mãe tinha que alimentar com leite, até chegar o tempo de comer comida sólida. Saiba, meu amigo, que a revelação da graça Paulo adquiriu no decorrer do tempo. Não foi da noite para o dia. Cristo foi alimentando Paulo pouco a pouco, transferindo para ele a revelação da graça. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Quem relata isso é Lucas, pois foi Lucas o escritor do livro de Atos. Lucas, neste episódio, dá a entender que aqueles discípulos não tinham o Espírito Santo e que Paulo, impondo as mãos sobre eles, fez com que eles recebessem o Espírito Santo. Mas, na verdade, sabemos que aquelas pessoas
receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Paulo não colocou o Espírito Santo neles. Paulo somente orou por eles, para que eles abrissem o seu entendimento e a verdade fosse revelada a eles. Justamente porque eles já tinham o Espírito Santo e não sabiam. Mas hoje não há mais necessidade disso, pois tudo não passa de rudimento. Por isso os pastores de hoje acham que também têm esse poder, como Paulo tinha. Meu amigo, o Espírito Santo não vem por intermédio de homem. Ele vem somente por intermédio do próprio Deus. E na verdade, ele já habita em você. Isto é, se você crê que Cristo nasceu de mulher, deu a sua vida para te salvar e morreu na cruz e depois ressuscitou. Só assim você pode ter certeza que você tem o Espírito Santo. Depois o próprio Lucas admite que ele falava das coisas que Jesus fazia antes da cruz e que não era para fazer mais. Ele falava que em seguida os apóstolos receberam novo mandamento por intermédio do Espírito de Cristo. Confira isso em Atos 1, versículo 2, que diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então fica claro que o Espírito Santo não vem pelas mãos de Paulo, e sim por Deus, para se cumprir o que havia dito o profeta Joel, que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Confira o que diz em 1 Timóteo 5:22. Diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserve-te a ti mesmo puro. Paulo aqui repreende a Timóteo para não impor as mãos sobre as pessoas precipitadamente. Mas Paulo ainda estava cumprindo a lei nesse tempo. Ele não tinha recebido a revelação da graça totalmente. Como eu falei antes, Paulo recebeu a revelação da graça pouco a pouco. Agora o sistema religioso não entende isso e acha que pode sair por aí impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas. Saiba que Paulo recebeu toda a revelação do Evangelho da Graça. Ele entendeu que toda a prática das ordenanças da lei de Moisés era rudimento e que ele e os apóstolos deveriam deixar de praticar esses preceitos, pois a partir do momento que ele recebeu o entendimento da graça, ele entendeu que Cristo habitava nele e a lei de Moisés havia sido abolida, ela acabou. Confira em 1 João 2:20 o que diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Daí vem uma pergunta: por que os pastores, bispos, padres e esses que andam por aí se intitulando apóstolos não entendem o Evangelho da graça de Deus? A resposta é: porque eles não têm a unção do Santo, que é Cristo Jesus, porque eles ainda estão servindo a Moisés. É só você entrar numa denominação deles que se chama igreja, que na verdade não é igreja, é templo de enganação, e ver que eles servem a lei de Moisés, que foi abolida, que acabou na cruz. E eles fazem tudo isso por dinheiro. Então, meu amigo, imposição de mãos é retroceder aos rudimentos da lei de Moisés. E dessa maneira, a pessoa nunca chega à perfeição que Cristo quer que ele chegue. Se os apóstolos faziam isso antes da cruz, era porque estavam cumprindo a lei. Mas a partir da cruz, eles não tinham mais que fazer isso, porque a lei acabou na cruz. Na cruz, a lei foi abolida. E a partir da cruz, todo homem, tanto judeu como gentil, que creu em Cristo Jesus, foram crescendo na fé e sendo ajustado para ser a morada do Senhor. E assim é, e sempre será. Confira isso em Efésios 2:21, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Daí vem uma pergunta: e como é esse crescimento? A resposta é: enriquecendo o seu entendimento com o Evangelho da graça de Deus, aprendendo cada vez mais. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Então perceba que se você é cristão verdadeiramente, você não precisa que ninguém imponha as mãos sobre a sua cabeça. Assim como você também não precisa impor as suas mãos sobre a cabeça de outros, porque o Espírito Santo habita em você. Mas daí vem uma pergunta que eu tenho certeza que você vai perguntar. E as pessoas que precisam se libertar, não temos que impor as mãos sobre ele? Veja a resposta. O que liberta uma pessoa é a fé em Cristo Jesus. E isso vem de Deus e pelo entendimento do Evangelho da graça de Deus. Não precisa que ninguém imponha as mãos. Ele só precisa seguir a verdade do Evangelho da graça de Deus. Portanto, meu amigo, creio que você entendeu que a imposição de mãos, assim como o dízimo, Santa Ceia, batismo nas águas e muitas outras ordenanças da lei de Moisés, não devem ser mais praticadas, porque tudo isso foi anulado na cruz quando Cristo foi crucificado. E se você pratica estas ordenanças, você está anulando tudo o que Cristo fez. Quem está em Cristo deixa de lado as coisas da lei e aceita a verdade da cruz, pois Cristo morreu na cruz por todos nós. Confira em Romanos 6:8 o que diz. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sendo assim, meu amigo, se morremos com Cristo na cruz, não há espaço em nossa vida para imposição de mãos e nenhuma outra ordenança da lei de Moisés. Porque vivemos com Cristo em nossa mente e em nosso coração. Portanto, imposição de mãos é uma maldição. Creio que você entendeu. Não deixe ninguém impor as mãos sobre a sua cabeça. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.